Mendiga! A voz de Dona Regina rasgou o ar da festa. A mão dela, pesada de anéis, acertou em cheio o rosto de Clara, que estava grávida. O impacto foi tão forte que a moça cambaleou, levando instintivamente a mão à barriga, enquanto a outra ardia com a bofetada. Um silêncio sepulcral caiu sobre a sala de estar. Todos os parentes, reunidos para celebrar as bodas de ouro dos patriarcas da família, ficaram boquiabertos. Ninguém esperava aquilo. Dona Regina era conhecida por ser uma mulher contida, elegante, quase etérea. Mas a sua frieza escondia uma aversão crescente pela nora que, naquele momento, transbordou da forma mais violenta possível. Clara era jovem. Tinha apenas 24 anos e uma aparência frágil que enganava. Por dentro, ela tinha uma força que nem ela mesma conhecia. A barriga de 6 meses já era evidente sob o vestido leve. Mesmo humilhada e com o rosto latejando, ela lutou para manter a compostura. O lábio inferior tremia e os olhos se encheram d'água, mas ela se recusou a chorar na frente de todos. No rosto da sogra, porém, o que se via era triunfo. Ela sentia que tinha finalmente colocado aquela ralé em seu devido lugar, mostrando a todos quem mandava naquela casa e quais eram as regras. Um grito abafado veio do canto da sala. Era tia Lúcia, tia de Clara, que também não acreditava no que via. Ela sabia que a sogra da sobrinha era arrogante e esnobe, mas jamais imaginou que ela chegaria à agressão física. O som do tapa parecia ter rachado a atmosfera festiva. Os convidados, que antes conversavam animados, agora desviavam o olhar sem saber como reagir. Clara respirou fundo. Demorou um segundo, mas ela se endireitou. Estava com vergonha. Estava com dor. Mas não ia parecer uma vítima. Ela tinha uma defesa. Com as mãos ainda trêmulas, ela abriu sua pequena bolsa de cor pastel. Vasculhou o interior e tirou de lá um envelope pardo, visivelmente velho e com as bordas puídas. Parecia algo guardado no fundo de uma gaveta por décadas. Mas, para Clara, aquele envelope era tudo. Ela ergueu os olhos e encarou Dona Regina, tentando esconder o tremor interno. «Pegue, Dona Regina», disse Clara, a voz falhando um pouco. Deu uma olhada. A sogra a encarou com desprezo. O que era aquilo? Uma piada? Ela esperava que a nora caísse de joelhos, pedisse perdão, implorasse. Em vez disso, recebia um envelope sujo. Com um muxoxo, Regina arrancou o papel da mão de Clara. Ela rasgou o lacre e tirou de dentro algumas folhas dobradas. Seus olhos começaram a percorrer as linhas. Os convidados, imóveis, observavam a mudança no rosto da matriarca. A cor sumiu de suas bochechas. O ar de superioridade evaporou, dando lugar a uma palidez e, em seguida, a um terror visível. A sala ficou tensa novamente. O ar parecia elétrico. Regina amassou o papel na mão e olhou para Clara como se ela fosse um inimigo perigoso que precisava ser neutralizado. Alguns convidados, incluindo Bruno, o marido de Clara, correram para ampará-la. Bruno parecia completamente perdido. Ele não entendia por que a mãe tinha explodido daquela forma, e menos ainda, o que havia naquele envelope para causar uma reação tão drástica. Ele estava apavorado pela esposa, sabendo que qualquer estresse naquela gravidez era arriscado. Clara, no entanto, permaneceu de pé, as mãos agora cruzadas sobre a barriga, protegendo seu bebê. Ela observava a mãe do marido. Os lábios de Regina tremiam,
e seu olhar ia freneticamente do papel para Clara e de volta para o papel. Era óbvio que o conteúdo daquelas folhas tinha virado seu mundo de cabeça para baixo, ameaçando expor algo que ela lutava desesperadamente para manter enterrado. "Mãe, o que é isso?" Bruno finalmente quebrou o silêncio, a voz rouca de indignação. "Por que você bateu na Clara? Que papel é esse?" Dona Regina, como se despertasse de um transe e lembrasse da plateia, tentou se recompor. Endireitou as costas. Ela não podia demonstrar fraqueza. Sempre fora a dama de ferro da família. Alta, imponente, com um penteado impecável e um vestido caro, ela aprendeu desde cedo que emoções eram para os fracos. Mas algo tinha dado errado. "Não é nada", ela sibilou, guardando os papéis amassados de volta no envelope. "É um assunto pessoal. Não precisamos discutir isso aqui." "Como assim não é nada?" interveio seu Afonso, o patriarca da família. Ele era um homem mais velho, de temperamento mais calmo, mas igualmente intimidador. "O que você fez foi inaceitável, Regina. Você agrediu a sua nora, grávida, na frente de toda a família." Ele olhou para os convidados constrangidos. "Você acha que podemos simplesmente fingir que nada aconteceu? Você transformou nossa festa num circo. O que tem nesse envelope?" "Isso não importa", repetiu Regina teimosa, mas suas mãos ainda tremiam. Ela estava com medo do que viria a seguir, medo de que sua vida familiar fosse destruída. "Eu acho que a minha sogra está enganada sobre a importância desse envelope", disse Clara a voz firme. "Isso tem tudo a ver com esta família. Eu lamento que tenha sido assim, aqui e agora. Mas já que começou, talvez seja melhor colocar os pingos nos is." Ela falava com calma, mas por dentro tudo tremia. Ela sabia que, cercada por tantos parentes, ou ela mostrava força agora, ou seria esmagada para sempre. Ela não ia viver com medo de que a sogra tivesse um novo surto a qualquer momento. Bruno olhou para a esposa confuso. "Clara, meu bem, o que é isso? Talvez seja melhor a gente conversar, em particular, sem todo mundo." Mas era tarde demais. A situação já tinha passado do ponto de retorno. Muita gente tinha testemunhado o conflito. As fofocas começariam, e Clara não queria ser a vítima indefesa nas histórias que contariam. Bruno olhou para a mãe, depois para a esposa. Ele não sabia de que lado ficar. Ele amava Clara e estava preocupado com ela, mas fora criado para respeitar a mãe, que sempre lhe pareceu o padrão de mulher correta. Fria sim, mas justa. Vê-la bater em Clara foi um choque. A palavra mendiga ainda ecoava em seus ouvidos. Ele não entendia tanto desprezo. Sabia que Clara vinha de uma família simples, mas honesta. O que estava por trás de tanta raiva? O olhar de Clara pedia ajuda. Bruno sentiu vergonha da própria hesitação. Ele deu um passo à frente, abraçou a esposa pelos ombros e encarou a mãe. "Mãe, eu exijo uma explicação", disse ele, a voz firme. "Seu comportamento foi absurdo. Você pode não gostar de alguma coisa, mas bater na minha esposa, que está esperando um filho meu, passou de todos os limites. E eu quero saber o que está escrito aí." Regina apertou o envelope amassado. Ela olhou para o filho com desespero. Sabia que não tinha mais como fugir. Se continuasse na defensiva, sua reputação estaria arruinada. Ela respirou fundo. "Certo. Se vocês todos querem tanto saber..." Ela tirou o papel novamente. "Isso aqui é a prova de que a Clara está de olho na nossa herança. Sim, a pobrezinha de família simples, que, pelo visto, nem é tão simples assim.
Ela tem um plano para colocar as mãos em tudo o que é nosso. Os convidados começaram a cochichar. Alguns balançavam a cabeça, outros se inclinavam para ouvir melhor. Clara suspirou, ouvindo as mesmas acusações de sempre. Mas dessa vez, ela não ia ficar quieta. Isso não é verdade, declarou ela, alto o suficiente para todos ouvirem. Dona Regina, a senhora sabe muito bem que aí não tem só provas. Tem cartas e documentos que confirmam uma história bem diferente. Por favor, não distorça os fatos. Regina esticou o papel e leu em voz alta algumas frases soltas, tiradas de contexto. Algo sobre transações financeiras, direitos de herança. Tudo soava confuso, mas parecia dar razão à acusação de que Clara era uma golpista. Pelo rosto de Clara, porém, era óbvio que ela não concordava. O burburinho aumentou. Alguns parentes mais distantes já olhavam para Clara com desconfiança. Mas quem a conhecia melhor estava confuso. Leia o texto todo, por favor, pediu Clara firmemente. Não pule as partes. Fale sobre as cartas que estão anexadas. Regina hesitou. Ela não queria se aprofundar, pois sabia que a leitura completa mudaria o foco da história para ela. Mas, vendo que todos exigiam a verdade, ela começou a ler, rangendo os dentes. Agora, eram trechos de outra carta que falavam sobre um segredo, que Clara não era quem dizia ser, que seus pais não eram quem pareciam ser, e, o mais importante, que havia uma informação crucial escondida sobre o passado de Dona Regina. A menção ao passado de Dona Regina aumentou a tensão ao máximo. Todos prenderam a respiração. Que passado? Que ligação essa mulher autoritária tinha com Clara? Naquele instante ficou claro que a história era muito mais complexa. Chega! Gritou Regina, percebendo que tinha ido longe demais. Não preciso ler isso em voz alta. É uma farsa. Eu não quero continuar. Clara, porém, a encarava com calma. Ela não queria uma execução pública, mas a situação era inevitável. Alguém no fundo já estava filmando com o celular. A confusão estava instalada. Acusações de golpismo contra Clara e insinuações sobre os segredos de Regina. Bruno, ainda abraçado à esposa, pediu: Clara, pelo amor de Deus, explica o que está acontecendo. Eu não estou entendendo absolutamente nada. Seu Afonso também se virou para Nora. Fale, minha filha. Conte a verdade. Você sabe que eu sou um homem direto. Se alguém está tentando nos enganar, eu vou descobrir. Mas se for mentira, eu também vou descobrir. Não dá para ficar no escuro. Clara olhou para todos na sala. Nesse envelope, começou ela tentando manter a voz estável. Tem documentos que eu encontrei na casa da minha mãe, num baú antigo. Ela me entregou, quer dizer, ela me disse onde estavam, antes de morrer. Clara fechou os olhos por um instante, a dor da perda ainda recente. Minha mãe faleceu há poucos meses. Antes de partir, ela me confessou algumas coisas que eu não sabia. Ela disse que a verdade me seria revelada por uma pessoa que estava mencionada nesses papéis. O nome dessa pessoa é Regina. Um novo suspiro coletivo. O nome Regina, ela não usou dona, soou como uma bomba. O que isso significava? Minha mãe, continuou Clara, foi uma mulher muito simples. Trabalhava como guia no museu. Ela nunca me disse quem era meu pai. Eu cresci sem pai, e vivíamos com o salário dela, que era bem pouco. Mas, antes de morrer, ela disse que eu precisava encontrar uma pessoa que me daria as respostas. E ela mencionou o nome Regina.
Ela disse que poderia ser outra pessoa com esse nome, mas, na nossa família, só encontrei Dona Regina. Eu comecei a investigar, procurar conexões, e achei essa caixa que minha mãe guardou. Nela, tem cartas dela contando como, há muitos anos, ela trabalhou como assistente em uma casa grande. E nessas cartas, o nome Regina é mencionado várias vezes. Há também comprovantes de depósitos, histórias sobre como minha mãe estava esperando um bebê. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. A ficha começava a cair para alguns. Você está querendo dizer que... Começou Bruno chocado. Você está querendo dizer que a minha mãe... Não! Não se atreva a dizer uma bobagem dessas! Gritou Regina, o rosto pálido de ódio. É mentira! Eu quero dizer, continuou Clara, as lágrimas escorrendo, que minha mãe sempre escondeu de onde eu vim. Ela não queria destruir a vida dessa pessoa, mas ela me pediu para descobrir a verdade. Depois de muita pesquisa, ficou claro que Dona Regina poderia estar ligada a uma história que minha mãe mencionava. Uma coisa é certa. Minha mãe recebeu a ajuda financeira dessa família. Eram pagamentos altos para que minha mãe... Clara engasgou. Para que minha mãe desaparecesse. Completou uma prima de Bruno, conhecida por adorar um drama familiar. Para não manchar a reputação da Dona Regina, claro. Não! Exclamou a sogra. Eu queria ajudá-la. Ela estava numa situação difícil, pediu dinheiro. E agora essa garota vem aqui distorcer tudo. A palavra garota soou como um insulto. Clara, grávida e humilhada, respirou fundo e decidiu ir até o fim. Se fosse só ajuda, minha mãe não falaria de um segredo. E ela não teria me pedido para encontrar você. Ela não teria vivido tantos anos se remoendo de culpa. E tem mais uma coisa. Nesses papéis tem um exame. Um documento médico. Um exame que prova que eu nasci de um homem que era muito próximo de você, Dona Regina. O nome eu ainda não sei, mas tenho razões para acreditar que era o seu irmão. Ou talvez outra pessoa da sua família. Mas todas as pistas levam a senhora. Os convidados olhavam de Clara para Regina, que estava lívida, tremendo de raiva e medo. Mentira! É tudo fabricado! Essa vagabunda! Ela engravidou do meu filho e agora quer se fingir de parente perdida para ter acesso a tudo o que é nosso. Eu nunca quis a sua herança, rebateu Clara. Eu casei com o Bruno por amor. Mas o que a minha mãe me disse antes de morrer mudou tudo. Eu só estou tentando descobrir a verdade. Infelizmente, a senhora sempre me tratou com hostilidade desde o primeiro dia. Agora eu entendo. A senhora me reconheceu ou desconfiou de algo e decidiu me expulsar da sua família a qualquer custo, para que a verdade não aparecesse. Bruno, ouvindo tudo aquilo, parecia uma estátua. Era demais para processar. A esposa dele poderia ser parte da família por outra linha. Parecia um roteiro de novela mexicana. Mas os documentos e principalmente a reação da mãe dele diziam que era sério. Seu Afonso continuava em silêncio, carrancudo. Ele odiava a injustiça. Vamos deixar essas suposições de lado por um momento, sugeriu tio Nelson, um parente distante de Bruno. Tínhamos uma festa, e isso virou um escândalo. Precisamos resolver, mas talvez em particular. Clara, Bruno, Regina, Afonso. Conversem a sós. O resto de nós não deveria se meter. Mas as pessoas não queriam sair. A sede por sensacionalismo era grande. Mesmo assim, tio Nelson era um homem respeitado, e aos poucos os convidados começaram a se dispersar para outros cômodos. Na sala de estar, ficaram apenas os 4.
Clara e Bruno sentaram no sofá. Regina continuava em pé, agarrada ao envelope. Seu Afonso parou na frente dela. Regina, o que está acontecendo? Eu estou vendo no seu rosto. Isso não é só suspeita. Você está escondendo alguma coisa. Quem conhecia seu Afonso sabia que era melhor não mentir para ele. Apesar da crença de que Regina mandava na casa, a verdadeira autoridade era dele. Afonso, não me interrogue, tentou ela. Eu não estou escondendo nada que comprometa esta família, mas não vou me justificar para essa garota. Eu me dediquei tanto a criar nosso filho, tanto para o nosso bem-estar, e agora ela aparece, espalhando mentiras, nos chantageando. Mãe, interrompeu Bruno indignado, você bateu na Clara. Você a chamou de mendiga. Estamos esperando um motivo real para isso, não uma desculpa inventada. Eu cansei de ver seus olhares tortos, suas indiretas, e agora você fala desses documentos. Regina olhou para o marido, para o filho, para Clara, como um animal encurralado. Tá bom, sibilou ela. Sim, talvez eu conhecesse a mãe dela. Talvez ela tenha sido uma empregada na casa dos meus pais. Mas eu não sou parente dela. Se ela tem provas, que mostre. Eu faço até um teste de DNA se vocês quiserem, mas eu garanto que vai ser perda de tempo. A menção ao teste de DNA aumentou a tensão. Se ela estava disposta a ir tão longe, a coisa era séria. Eu não pedi para você fazer um teste, disse Clara calmamente. Mas para descobrir quem da sua família tem a ver comigo, eu estou disposta a tudo. Se a senhora não tem nada a ver, não tem por que ter medo. Então por que tanto ódio? Por que tentar me humilhar há meses? Regina desviou o olhar. Ela detestava a calma de Clara. Porque ela cuspiu as palavras. Porque eu vi que você não casou com o Bruno por amor, mas por interesse. Você queria o nosso dinheiro. Isso me irritava. Eu queria proteger meu filho da sua família pobre, desse barco furado que só quer nos afundar. Nós nos amamos de verdade, respondeu Clara. Minha família é pobre, sim, mas nunca pedimos um centavo a vocês. Eu só precisava entender o meu passado depois que minha mãe morreu. E, infelizmente, todas as pistas levavam à senhora. Por isso seu nervosismo. Você estava com medo que eu descobrisse alguma coisa. Regina deu um sorriso torto. Você não devia ter cavado o passado. Tem coisas que é melhor deixar enterradas. Mãe, Bruno se levantou. Existe alguma chance do que a Clara está dizendo ser verdade? Ela pode ser filha de alguém da nossa família? A sogra deu de ombros. Eu já disse. Pode ser o meu irmão, o Heitor. Você sabe, aquele que foi embora para a Europa há anos e nunca mais deu notícia. Ele podia ter feito alguma besteira com uma das empregadas. E eu? O que eu tenho a ver com isso? Sim, teve uma história. Ele veio passar as férias, deu umas festas. E você acha que ele pode ter tido um caso com ela? E pagou para ela sumir? Talvez. Eu não lembro. Eu era nova. Não, Regina, você não era tão nova assim, interrompeu seu Afonso cético. Por que você nunca falou sobre isso? Por que agora que apareceram os papéis você grita que é tudo falso? Porque Regina estava perdendo o controle. Porque eu sei que tudo isso é fofoca suja e que essa garota quer se aproveitar do nosso nome. Afonso, você não entende? Se isso vazar, vão falar da gente nos jornais, na internet. Pense na nossa reputação. Seu Afonso fez uma careta ao ouvir a palavra reputação, mas era claro que o argumento a preocupava. Bruno soltou o ar, cansado. Ele fez Clara se sentar melhor no sofá.
Ela parecia exausta. Senta, meu amor, se acalma. Pensa no bebê. Os olhos de Clara estavam vermelhos, mas ela se segurava. Eu posso esperar, disse ela. Se Dona Regina acha que pode ser o irmão dela, vamos investigar. Ele está vivo? Quais os contatos dele? Eu não quero escândalo. Eu só quero saber quem é meu pai e por que minha mãe guardou esse segredo a vida inteira. Regina olhou para ela com desconfiança, mas a agressividade tinha diminuído. Eu não sei. Acho que ele se casou na França e ouvi dizer que morreu num acidente. O rosto dela permaneceu frio. Certo. Falamos sobre isso depois. Agora talvez a gente deva tentar salvar o que resta da noite. Mas a festa estava arruinada. Os boatos já corriam soltos entre os parentes que fingiam conversar em outros cômodos. Bruno, sentindo que Clara não aguentava mais os olhares, perguntou baixinho se ela queria ir para casa. Ela sentiu. Estava exausta. Por um lado, sentia alívio. A sogra não poderia mais humilhá-la publicamente. Por outro, a história toda a feria profundamente. Eles se despediram. Muitos parentes vieram falar com Clara, expressando solidariedade, perguntando se ela precisava de um médico. Quando entraram no carro, tia Lúcia correu e deu um lenço a ela. Se cuida, querida. Qualquer coisa, você pode ficar lá em casa. Me liga. Dona Regina não saiu para se despedir. Ficou na sala, orgulhosa, embora todos vissem que ela mal se aguentava em pé. O controle tinha escapado de suas mãos. No carro, o silêncio era pesado. Bruno dirigia, tenso. Clara alisava a barriga. Finalmente, ele parou o carro no acostamento de uma rua escura e desligou o motor. Clara, me perdoa. Eu não sei o que dizer. Eu falhei em não te defender na hora. Você não tem culpa, Bruno. Eu entendo. Você sempre respeitou sua mãe. Eu não queria causar essa briga, mas ela me atacou. Mas por que ela te odeia tanto? A voz dele era pura dor. Não tinha motivo. O motivo é o medo dela. Ela vê em mim uma ameaça. Talvez a sua família não seja tão perfeita quanto parece. Tem esqueletos no armário. E eu, sem querer, virei a chave dessa porta. Bruno esfregou os olhos. Meu Deus, isso parece um roteiro maluco. Eu só queria que a gente vivesse em paz. A gente vai ter um filho. Eu quero que ele cresça com amor, não no meio de brigas e segredos. Eu também quero, meu amor. Mas agora é difícil. Talvez a gente tenha que fazer o tal teste de DNA. Minha mãe disse antes de morrer que eu devia procurar não só uma mulher chamada Regina, mas também um homem. Ela hesitou. Um homem que a abandonou porque a família dele foi contra a união. O Heitor, o irmão da minha mãe? Perguntou Bruno. Talvez. Se for, faz sentido. E a minha mãe ajudou a encobrir tudo. Droga, minha cabeça tá girando. A minha também, concordou Clara. Mas eu preciso saber a verdade. Pelo meu filho. Eu preciso saber quem eu sou. Nós vamos descobrir, disse Bruno decidido. Eu vou te ajudar. Mesmo que isso destrua a minha relação com a minha mãe. Ele ligou o carro. No caminho, pararam numa farmácia 24 horas. Clara estava com dor de cabeça e precisava comprar as vitaminas da gravidez. Quando chegaram ao apartamento deles, Clara sentiu o corpo pesar. Ela foi para o quarto e se deitou. Estava com frio. Bruno fechou as cortinas, trouxe um copo d'água e a cobriu. Quer que eu chame o médico? Não precisa. Eu só... tô exausta emocionalmente. Amanhã eu ligo para minha ginecologista. Bruno sentou ao lado dela. Desculpa por tudo.
Eu te amo e amo nosso bebê. Vou proteger vocês. Ela sorriu fracamente. Eu sei. Espero que a gente consiga passar por isso. Enquanto Clara adormecia, Bruno foi para a sala e abriu o notebook. Começou a procurar informações sobre o tio, o irmão de Regina. Lembrou o nome, Heitor. E o sobrenome da mãe antes de casar. Depois de 10 minutos, achou uma nota antiga num arquivo de revista. Falava de um jovem artista plástico, Heitor, que tinha se mudado para Paris e aberto uma galeria. Mas o sobrenome não batia exatamente. Podia ser um nome artístico. Ele pensou em ligar para o pai. Seu Afonso devia saber mais sobre a família de Regina, mas imaginou que o pai estaria ocupado tentando acalmar a mãe. Decidiu falar com ele no dia seguinte. Na manhã seguinte, Clara acordou se sentindo um pouco melhor, fisicamente, mas a ansiedade continuava. No café da manhã, quase não conversaram. Eu vou na casa dos meus pais. Vou falar com meu pai, disse Bruno, quebrando o silêncio. Tudo bem, eu vou ficar descansando. Talvez eu vá na consulta mais tarde. Ele a beijou na testa e saiu. Clara ficou sozinha no apartamento, os pensamentos girando. E se a sogra não parasse? E se ela inventasse mais coisas para se livrar dela? Bruno chegou à casa dos pais. Estava tudo silencioso. O pai atendeu a porta, o rosto sombrio. Entra. Sua mãe ainda está dormindo. Passou a noite em claro. Eles foram para o escritório de seu Afonso. Pai, você sabia de alguma coisa? Dessa história da mãe da Clara? Não, disse Afonso sentando-se. Eu não sabia que sua mãe tinha essa ligação. Eu sempre achei o Heitor um sujeito meio irresponsável, que foi embora e torrou o dinheiro da família. Sua mãe sempre ficava irritada quando eu mencionava o nome dele. Eu achava que era só por causa do dinheiro, mas agora... Ela mencionou que o Heitor podia ter tido um caso com a empregada. O senhor tem algum contato dele? Alguma carta antiga? Preciso procurar. Quando a gente se mudou para esta casa há uns 10 anos, sua mãe me deu uma caixa de cartas dele. Não jogue isso fora, ela disse. Deixa aí. Deve estar no depósito. Por favor, pai, procura. É importante. A Clara quer achar o pai. E se ele for nosso parente... Eu sei, filho, eu sei. Mas me diz, como vocês estão? Você viu o escândalo de ontem. Sua mãe está furiosa. Ela ainda acha que a Clara quer nos usar. Eu não acredito nisso. Mas a mamãe não vai nos dar paz. Eu já percebi. Mas não podemos ignorar isso. Sua mãe bateu na minha esposa. E se a Clara for mesmo filha do meu tio, ela é da família. A gente tem o direito de tratar ela assim? Eu entendo. Mas você conhece a Regina. Para ela, o status, a reputação, uma neta de empregada casada com o filho, é o fim do mundo para ela. Espero que ela se acalme. Eu também espero. O pai se levantou e pegou uma chave. Foram até o depósito. Em meio a caixas velhas, acharam algumas com cartas. Havia envelopes com selos estrangeiros, de Paris e Londres, endereçados a Regina. Eram de Heitor. A data? 20 anos atrás. Veja aí. Eu não quero ler a correspondência pessoal da sua mãe, mas se achar algo... Bruno abriu uma das cartas. Era a letra corrida de Heitor. Ele falava de um projeto, de dificuldades financeiras, pedia dinheiro. Você prometeu que a família ia ajudar. Não me abandone. Bruno procurou por algo mais. E então ele achou. Numa carta mais longa, Heitor escrevia: Eu sei que você nunca gostou dela, mas meus sentimentos pela Vera eram reais. E agora você me forçou a terminar com ela. Bruno gelou.
Pai, olha isso. Vera. É o nome da mãe da Clara. O Heitor tinha um caso com a Vera e a minha mãe foi contra. Seu Afonso pegou a carta, os lábios apertados. Entendido. Então é isso. Bruno continuou lendo. A carta era um desabafo. Heitor acusava a irmã, Regina, de ter destruído sua vida, forçando-o a abandonar Vera. E então, a frase que fez o coração de Bruno parar. A Vera estava esperando um filho, mas eu tive que ir embora e não sei o que aconteceu com ela. Heitor implorava por dinheiro para recomeçar do zero em outro lugar e terminava dizendo: Eu sei que você já resolveu as coisas com a Vera de algum jeito, mas o rastro dela sumiu. Bruno fechou a carta. Estava enjoado. Sua mãe tinha, essencialmente, comprado o silêncio de Vera e forçado o irmão a abandonar a mulher que amava, grávida. Tudo fazia sentido. Clara era filha de Heitor e Vera, e Heitor nunca soube do nascimento dela. Regina fez de tudo para que o segredo morresse. E agora o pior. Bruno olhou para o pai. Pai, se a Clara é filha do Heitor, e o Heitor é irmão da minha mãe. O quê? A Clara, ela é minha prima de primeiro grau. O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu Deus, sussurrou Afonso. Bruno, isso é... Nós somos casados, disse Bruno, a voz falhando, e estamos esperando um filho. Naquele momento, Regina apareceu na porta do escritório, o rosto inchado de quem chorou de raiva. O que vocês estão cochichando aí? Bruno se levantou, segurando a carta. Mãe, nós achamos isso. As cartas do tio Heitor. Ela viu o papel na mão dele e seu rosto se contorceu. E daí? Daí, disse Afonso, a voz grave, que o Heitor se apaixonou pela Vera. Ela engravidou. Você foi contra, seus pais foram contra, e você resolveu a situação. Deu dinheiro para ela sumir. Acertei? Regina desviou o olhar. Quase tudo. A Vera era de família pobre, igual a Clara. Ninguém queria aquele casamento. Eu só estava cumprindo a vontade dos meus pais. E o bebê? Perguntou Bruno. O que vocês fizeram quando souberam que ela teve o bebê? A gente não tinha certeza. Achamos que ela ia se livrar. Quando a criança nasceu, ela já tinha se mudado. Demos o dinheiro com a condição de que ela nunca mencionasse o nome do Heitor ou da nossa família. Sim, pode não ter sido certo, mas era o necessário. O Heitor era instável e a família estava crescendo nos negócios. Um escândalo nos destruiria. E você guardou isso por todos esses anos? Perguntou Afonso. Sim, porque o Heitor, ele se matou alguns anos depois. Alguma coisa deu errado lá fora. A voz dela falhou. Ele não escrevia mais. A Vera sumiu. Eu achei que a história estava enterrada. E de repente aparece essa Clara, que é filha da Vera. E, portanto, minha sobrinha. E minha prima, completou Bruno, sentando-se sem forças. Eu casei com a minha prima. Vocês entendem o que isso significa? Calma, Bruno, disse Afonso. É um choque, sim, mas primos de primeiro grau. O risco genético existe, mas não é o fim do mundo. A lei não proíbe. Mãe, gritou Bruno, Você pelo menos desconfiou quando eu trouxe a Clara aqui? Eu não sabia que era aquela Vera, defendeu-se ela. O sobrenome dela podia ser qualquer um, mas, quando eu a vi, ela me pareceu vagamente familiar. Os traços parecidos com o Heitor. Eu comecei a investigar e descobri que a mãe dela se chamava Vera. Aí eu entendi. Eu entrei em pânico.
Achei que era um plano dela, que ela sabia de tudo e queria a herança. Entrou em pânico? Gritou Bruno. Você destruiu tudo. A gente se amava. E agora? O que a gente faz sabendo que somos primos? Calma, filho, disse o pai. Vocês precisam conversar com a Clara. Vocês já são casados, vão ter um filho. Vocês não tiveram culpa. Ninguém contou a verdade. A Clara sabia muito bem, acusou Regina. Tenho certeza que ela sabia antes de você. Não se atreva! Bruno explodiu. Ela acabou de achar esses documentos. Ela estava procurando a verdade sobre o pai dela, não chantagear você. Regina deu um suspiro pesado, percebendo que tinha perdido o controle da situação. Bruno olhou para o nada. Pai, mãe, a gente precisa falar com médicos, geneticistas, entender os riscos para o bebê. Eu amo a Clara. Eu não quero perdê-la. Mas agora... Calma, disse o pai. O risco de problemas não é tão alto quanto se pensa. Muitas culturas permitem isso. Mas sim, vocês precisam de aconselhamento. Regina permanecia tensa, uma mistura de culpa, desprezo e medo. O que você vai fazer, filho? Perguntou Afonso. Eu vou para casa. Vou contar tudo para Clara. Nós vamos decidir o que fazer juntos. Bruno se virou para a mãe. E não ouse mais ofender a Clara. Ela é uma vítima dessa história, assim como eu. Ele saiu, levando as cartas de Heitor. Não sabia como Clara reagiria àquela verdade terrível. E se ela o odiasse? E se ela decidisse ir embora? A vida deles tinha virado de cabeça para baixo. Quando chegou em casa, Clara estava no sofá, coberta com uma manta. Ela viu a expressão no rosto dele e se sentou. O que foi, Bruno? Aconteceu alguma coisa? Ele sentou ao lado dela e segurou sua mão. Doía ter que dizer aquilo. Clara, eu achei. As cartas do Heitor, o irmão da minha mãe. Parece que... Ele engasgou. Parece que o Heitor é o seu pai. Sua mãe, Vera, e ele... Eles se amavam. Mas meus avós e minha mãe foram contra, e ela escondeu tudo. O Heitor foi embora, teve problemas. Ele morreu. Mas você é filha dele. O rosto de Clara não mostrava alegria pela descoberta. Ela levou as mãos à boca em puro horror. Bruno, se ele é meu pai, e ele é irmão da sua mãe, isso quer dizer... Ela começou a tremer. Isso quer dizer que nós somos... parentes? Primos? Sim, sussurrou ele. Primos de primeiro grau. Clara se jogou para trás no sofá, as mãos na barriga, os olhos arregalados. Meu Deus! E nós somos casados. Estamos esperando um filho. Bruno, isso é um pesadelo. Calma, meu amor. Eu sei, é horrível. Mas nós não temos culpa. Nós não sabíamos. Se tivessem nos contado antes, mas agora é diferente. A gente se ama. A gente está esperando um bebê. Ela começou a chorar, soluços amargos. Como a gente vai viver com isso? O que as pessoas vão dizer? Eu sinto nojo. Não de você, mas da situação. Como as nossas famílias puderam fazer isso? Bruno a abraçou tentando acalmá-la, embora ele mesmo estivesse no limite. O que as pessoas vão dizer não importa. O que importa é o que a gente quer. Mas podemos fazer exames genéticos, descobrir os riscos. Eu já falei com meu pai. Às vezes esses casamentos não causam problemas. Clara enterrou o rosto no ombro dele. Eu te amo. E amo esse bebê. Mas eu não sei se consigo... Tudo dentro de mim revirou. Eles ficaram ali, abraçados.
Bruno sabia que ela precisava de tempo. Vamos pelo menos ao médico, sugeriu ele. Um geneticista. A gente precisa saber a situação do bebê. E depois, a gente decide. Tá bom, ela sussurrou. Algumas horas depois, eles estavam numa clínica particular, na sala de uma ginecologista que já acompanhava Clara. Quando explicaram a situação, de cabeça baixa, a médica reagiu com mais calma do que eles esperavam. Olha, não é uma história tão rara assim, embora seja socialmente complicada. Do ponto de vista genético, o risco de patologias aumenta, sim, mas não é catastrófico. Precisamos fazer uma investigação genética completa. Talvez uma amniocentese em algumas semanas para descartar as síndromes mais graves. Clara apertava as mãos no colo. Sentia vergonha de contar aquilo. O principal agora é vocês não se desesperarem. O bebê sente o estresse. Primeiro, vamos confirmar se vocês são mesmo primos. Por enquanto, é uma suposição baseada em cartas. Nós temos a mãe, quer dizer, a irmã do suposto pai, disse Bruno. Um teste de sangue entre a Clara e a minha mãe pode confirmar o parentesco, certo? Exatamente, disse a médica. Se o exame mostrar que a Clara é sobrinha da sua mãe, então vocês são, de fato, primos. Aí, vamos avaliar os riscos. Mas a decisão final será de vocês. Eu sinto muito que estejam passando por isso numa hora que deveria ser só de alegria. Saindo da clínica, Clara mal se aguentava em pé. Me perdoa, sussurrou Bruno. Você não tem culpa de nada, respondeu ela. Eu te amo, disse ele firme. E eu não vou te abandonar. Não importa o que digam. A partir dali, a vida deles virou uma sucessão de exames e ansiedade. No dia seguinte, Bruno ligou para o pai e disse que precisavam de uma amostra de DNA de Regina. Horas depois, seu Afonso retornou. Bruno, sua mãe teve um ataque de histeria. Ela não quer fazer teste nenhum. Grita que não vai envergonhar a família, que tudo isso é um plano da Clara. Droga, xingou Bruno. Mas sem isso, como vamos saber com certeza? Eu sei, filho. Vou tentar convencê-la, mas ela está irredutível. Ao saber da recusa, Clara deu um sorriso amargo. Bom, a gente pode procurar alternativas, tipo uma escova de cabelo dela? O DNA pode ser extraído de lá, não? Bruno suspirou. Sim, pegar alguns fios com raiz, mas isso parece coisa de filme de espionagem. É antiético. E o que ela fez com a gente foi ético? Retrucou Clara. Bruno decidiu tentar uma última vez. Foi à casa dos pais, encontrou a mãe na sala, o olhar perdido. Mãe, eu entendo que é difícil, mas a gente precisa desse teste para saber a verdade. Ela se virou, os olhos vermelhos. Você tem as cartas. Não é suficiente? Sim, eu tenho certeza que ela é filha do Heitor, e, portanto, sua prima. Fim de história. Eu preciso de 100% de confirmação. E os médicos também. Disso depende o futuro do nosso filho. Você fala como se quisesse continuar com isso. Sim, mãe, eu quero, disse Bruno firme. Eu amo a Clara. Mesmo sendo primos, vamos ficar juntos. E vamos ter esse filho. O rosto de Regina se contraiu em nojo. Mas isso é contra a natureza. Pode parecer estranho, mas a culpa não é nossa. E se tivermos a chance de ter um filho saudável, vamos ter. Eu não estou nem aí para o que os outros pensam. Eu não vou fazer teste nenhum, gritou ela. Nunca! Naquele momento, seu Afonso entrou na sala. Regina, eu acho que você está errada. Não destrua a vida do seu filho. Ele vai descobrir a verdade, com ou sem a sua ajuda. Ela congelou. O marido e o filho estavam contra ela.
Vocês não entendem a bomba que estão armando. Que se dane a opinião pública, mãe, interrompeu Bruno. Eu não tô nem aí para o que os seus amigos do clube vão pensar. Eu só quero que minha esposa pare de chorar toda noite e que meu filho nasça saudável. Ele saiu, batendo a porta. Sabia que era inútil. E no dia seguinte, enquanto a mãe tinha saído, Bruno voltou à casa dos pais. Seu Afonso, sabendo da intenção do filho, suspirou, mas não o impediu. Bruno foi ao banheiro de Regina. Na penteadeira havia uma escova. Ele pegou alguns fios de cabelo, com a raiz, e colocou num saquinho plástico. Sentiu-se um lixo. Pai, ela não me deu outra escolha, disse ele ao sair. Faça o que acha certo, filho. Eles entregaram o material de Clara e os fios de Regina ao laboratório. A espera, disseram, era de 2 a 3 semanas. Foi uma tortura. No fundo, eles já sabiam a resposta, mas havia aquela 1% de esperança. Para se distrair, Clara passava tempo com tia Lúcia. Bruno, por sua vez, pesquisou sobre a morte de Heitor. Encontrou registros franceses. Heitor tinha morrido num acidente de carro anos atrás. Estava falido. Não tinha outros filhos registrados. Clara era sua única descendente, e ele morreu sem saber. A fofoca na família corria solta. Alguns parentes achavam um absurdo eles continuarem juntos. Outros diziam que o amor era mais importante. Mas a verdade é que Bruno e Clara estavam mais preocupados com o bebê do que com a opinião alheia. Ela começou a fazer terapia para lidar com a culpa e a vergonha. O psicólogo a ajudou a entender que a culpa não era dela, mas de quem escondeu a verdade. Finalmente, o dia do resultado chegou. Bruno foi buscar o envelope sozinho. Clara estava muito sensível. Ele abriu no carro. Leu os termos técnicos até chegar ao final. A probabilidade de parentesco, tia-sobrinha, entre as amostras A, Regina, e B, Clara, é superior a 99,9%. Os dados confirmam que a amostra A é irmã biológica do pai da amostra B. Era isso. Confirmado. Bruno bateu a cabeça no volante. Queria gritar de raiva da mãe, mas precisava ir para casa. Encontrou Clara tricotando. Ela viu o rosto dele e entendeu. Deu positivo, né? Ele sentou ao lado dela. Sim. Você é filha do Heitor. Minha prima. Ela desabou a chorar. E agora? Agora, a gente continua, disse ele abraçando-a. A gente se ama. O bebê já está aqui. Nós vamos enfrentar isso. Se as pessoas descobrirem, que julguem. Eu não vou abrir mão de vocês. Eles concordaram em não espalhar a notícia, mas também não mentir se alguém próximo perguntasse. E marcaram a amniocentese. O procedimento foi assustador, mas Clara aguentou. Regina, ao saber que o teste tinha sido feito, ela nem imaginava como, mergulhou num silêncio sombrio. Seu Afonso, por outro lado, começou a visitar o filho e a nora, trazendo frutas, perguntando como Clara estava. Ele se sentia culpado pela omissão da esposa. Enfim, o resultado da amniocentese chegou. O geneticista o chamou. Falou com cuidado, mas as notícias eram boas. Não havia sinais de síndromes genéticas graves. O risco de má formação era o mesmo de qualquer gravidez. O bebê, ao que tudo indicava, era perfeitamente saudável. Foi como se um peso de 1000 quilos saísse das costas deles.
Eles se abraçaram no corredor da clínica. Clara chorava, mas agora de alívio. Nós vamos ter um futuro, disse Bruno. Eles decidiram que, para os curiosos, diriam que as suspeitas de parentesco não se confirmaram. Os mais próximos já sabiam a verdade. Alguns se afastaram, mas a maioria, vendo o amor dos dois, aceitou. Meses se passaram. A barriga de Clara estava enorme. Um dia, o telefone tocou. Era Regina. Ela pediu permissão para visitá-los. Clara, surpresa, concordou. Quando Regina entrou no apartamento, parecia outra mulher. Mais velha, abatida. A arrogância tinha sumido. Eu vim conversar, disse ela, sentando-se no sofá. Eu pensei muito, e eu admito, eu errei. Errei em tudo. Eu não tinha o direito de decidir o destino das pessoas. E agora, meu filho e minha sobrinha... A voz dela tremeu. Estão casados e esperando um filho. Eu não sei o que dizer a não ser... Me perdoem. Bruno estava chocado. Nunca tinha ouvido a mãe pedir perdão. Eu sei que talvez vocês não me perdoem, mas eu quero que meu neto nasça numa família sem esse ódio. Eu aceito vocês, se vocês me permitirem. Clara, embora ainda magoada, não era vingativa. Eu só queria que a senhora tivesse contado a verdade antes, tia. A palavra tia soou estranha. Regina estremeceu. Eu sei, mas eu tive medo. Orgulho. Achei que estava protegendo a família da vergonha, mas eu só estava destruindo tudo. Ela entregou um novo envelope a Clara. Eu achei mais coisas do Heitor. Fotos, cartas. Você merece saber mais sobre o seu pai. E eu espero que você me perdoe por não ter deixado ele ser feliz com a sua mãe. Clara abriu. Havia fotos de um rapaz jovem, muito parecido com Bruno, mas com um olhar diferente. Era ele, seu pai. Ela segurou as lágrimas. Obrigada. Eu precisava disso. Foi uma reconciliação difícil, mas aconteceu. No final do verão, Clara entrou em trabalho de parto. Foi uma correria. Bruno, em pânico, chamou um táxi. O carro dele estava quebrado. No hospital, depois de horas de agonia na sala de espera, uma enfermeira saiu sorrindo. Parabéns, papai. É um menino, saudável, e a mãe está ótima. Bruno quase desmaiou de alívio. Saudável. Era a única palavra que importava. Quando ele entrou no quarto, Clara segurava um bebê pequeno, de cabelos escuros. Olha, Bruno. Nosso filho. Ele se inclinou e beijou a testa do bebê. Oi, campeão. Eu sou seu pai. As lágrimas lavaram todo o amargor dos últimos meses. Alguns dias depois, em casa, eles receberam a visita de seu Afonso e, surpreendentemente, de Dona Regina. A sogra se aproximou do berço. O menino tinha sido batizado de Heitor, em homenagem ao avô que nunca conheceu. Regina olhou para o neto. Havia uma mistura de arrependimento e ternura em seus olhos. Ela tocou a mãozinha do bebê. Heitor, ela sussurrou. Espero que ele seja muito feliz. Seu Afonso abraçou a esposa. Bruno segurou a mão de Clara. A nova vida tinha chegado, curando as feridas. Eles ainda teriam que aprender a viver com a verdade, com os olhares tortos, mas quem os conhecia via que o amor deles era mais forte que qualquer preconceito. O erro do passado não definiria o futuro deles. Clara não era uma mendiga. Ela era uma mulher forte, que tinha vencido. E Regina
Talvez Regina tivesse finalmente entendido que nenhum status valia a destruição de uma vida. O nascimento de Heitor era um novo começo. O envelope que causou o escândalo agora estava guardado num álbum de fotos, junto com as cartas do primeiro Heitor e as fotos do novo bebê. Um lembrete de como o mundo é frágil quando as pessoas não sabem dizer a verdade.